Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos vocês. Já estamos no ar, meio que pego de surpresa. Estamos no ar. Hoje é mais um dia do Start Podcast e será mais um dia de uma tarde de enriquecimento bíblico. É assim a palavra. Deus abençoe a todos. Sejam muito bem-vindos. Como todas as quartas-feiras, nós estamos aqui juntos, estudando a palavra de Deus, comentando um pouco da palavra de Deus. E eu tenho certeza que você é mais do que abençoado por estar aqui conosco. E enquanto eu estou falando aqui, eu chamo a sua atenção para você compartilhar agora o link dessa live com a maior quantidade de pessoas que você conseguir. Seus primos, seus amigos de escola, seus vizinhos, aquele grupo de WhatsApp que você tem aí, que vocês debatem Bíblia, que vocês falam de Bíblia. Pois é, vai lá, faz isso agora, porque eu, nesse exato momento, vou fazer isso também, compartilhar, porque o dia hoje está muito especial. O dia hoje está muito rico para você que quer aprender a palavra de Deus, tá bom? Falamos em nome da Nova Store, a patrocinadora oficial desse podcast, oferecimento da Nova Store, que é uma loja de artigos evangélicos que nós temos aqui na nossa igreja. Lá você encontra as melhores bíblias de estudo do mercado, livros fantásticos, devocionais, camisas, canecas para você tomar o seu café e ler a sua Bíblia. Então você procura aí no Instagram a Nova Store e eu tenho certeza que você vai encontrar os melhores produtos evangélicos do mercado, tá certo? Estamos aqui no estúdios da Rádio e TV Pão da Vida, da Igreja Pão da Vida, sede aqui em Mossoró. Quero abraçar todos os irmãos, amigos, companheiros de ministério, né, da Igreja Pão da Vida. Eu estou falando assim porque eu estou compartilhando aqui, gente. Estou compartilhando com o pessoal. Da Igreja Pão da Vida, tanto aqui em Mossoró, como nas congregações e no Brasil e também no mundo. Vocês sabem que a nossa Igreja Pão da Vida, ela é uma igreja missionária, ela é uma igreja que agrega muito para o crescimento do reino e nós temos trabalhado o reino de Deus aqui na terra. Pois bem, hoje nós temos convidados especiais. Um está um pouco atrasado, mas eu vou falar do que já está aqui. Ele novamente, escritor, pregador, conferencista, psicanalista, um homem de Deus, Amizadai Lira. Seja bem-vindo, meu amigo, mais uma vez. Muito obrigado, prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês nesta conversa sobre o Evangelho segundo João. Tenho certeza que essa, assim como as outras, será uma tarde de muito enriquecimento espiritual e edificação para as nossas vidas. Graças a Deus. Como é que você está, meu amigo? Como é que tá as coisas? Tô bem, graças a Deus, tranquilo, saúde, né? Estive doente semana passada, na verdade essa semana, virose pesada, mas eu já tô recuperado. Essa virose tá pegando muita gente, muita né? gente. Muita gente. Graças a Deus, eu acho que esse ano é o ano que eu não peguei virose. Não peguei. Ainda, né? Vamos orar para continue assim. Semanalmente eu tô tomando uns medicamentos de vitamina na veia e aí tem me ajudado muito. Não sei se é por conta disso ou se Jesus está me guardando. Verdade, verdade. Mas é um tempo complicado, né? Chuvas e tudo mais, aí pessoal... mudança de clima. Acho que o Nordeste não está meio preparado para a gente é acostumado toda, aquela quintura, aquele calor, aquele mormaço. De repente, quando vem uma chuvinha, aí muita gente fica doente. É verdade. Né? Mas no mais, está tudo bem? Querem estar bem? Tudo bem. Esposa está bem, está lá em casa, possivelmente acompanhando aqui. Um abraço, Keren, beijo, tá? Graças a Deus. Meu amigo, o outro convidado, gente, que nós temos é o Pedro Cordeiro. Aconteceu um pequeno atraso, ele está a caminho daqui. Daqui a pouco ele vai chegar. E estamos no aguardo dele aqui. Assim que ele chegar, ele já entra aqui. Eu acho que possivelmente ele está vindo e assistindo, acompanhando também. Mas ele já sabe qual é o assunto que vai ser abordado. E nós vamos aqui bater um papo. Amizadai Lira, chegamos em João capítulo 3, né?
a famosa conversa entre Jesus e Nicodemos. A conversa que ficou conhecida como a conversa da revelação da graça, a revelação do Evangelho, a revelação do propósito de Cristo aqui na Terra. Em uma conversa com um homem, ele resolve revelar para esse homem algo que ele não tinha revelado para muita gente. Uma coisa que me deixa curioso aqui é que isso é no início do ministério de Jesus, né? Cronologicamente, João, ele é um dos escritores que tem muito essa ideia cronológica de colocar os fatos muito perto do que aconteceu um dos outros, né? E a conversa de Jesus com Nicodemos, no capítulo 3 do Evangelho de Jesus, escrito por João. Se você quiser nos acompanhar aí, você nos acompanha. Eu trouxe aqui, hoje eu não trouxe meu tablet, hoje eu trouxe só a Bíblia e eu vou dar uma riscada aqui. Como os incas e os astecas, né? Usando o livro assim. Ó, primeiramente, Amizadai, eu queria pedir a sua opinião sobre a questão de que muita gente começa a ler a Bíblia e por muito do que já foi ouvido por algumas pessoas, elas já começam a ler a Bíblia com um certo preconceito no seu coração. Muita gente, por muito tempo, foi preconceituoso com Nicodemos, simplesmente por ele ser um fariseu. Sim. Né? E a gente frisou muito bem em outros podcasts aqui, que os fariseus eles tiveram um papel fundamental. Não falo da questão dos fariseus hipócritas que apareceram no meio do ministério de Jesus, mas os fariseus que apareceram pós-exílio babilônico, no período interbíblico, que se juntou com os macabeus para ensinar a Torá, escrever a Torá e tal. Eu não vejo Nicodemos como um fariseu perseguidor do ministério de Jesus. Eu já quero começar esse podcast dessa forma. Eu não vejo Nicodemos como um fariseu hipócrita, nem muito menos um perseguidor do ministério de Jesus. Eu vejo Nicodemos como alguém que estava curioso para saber mais um pouco sobre Jesus e enxergo Nicodemos com um papel fundamental dentro do ministério de Jesus. Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a questão da importância de Nicodemos no ministério de Jesus, mas eu queria começar fazendo uma pergunta para Amizadai. Amizadai, para você, na sua opinião, Nicodemos teve uma participação, uma parcela muito poderosa no ministério de Jesus? Olha, você falou aí, né? Realmente as pessoas já têm um certo preconceito devido a algumas afirmações, né? A gente vai lendo a Bíblia sempre com a mentalidade daquilo que já foi falado anteriormente, então a gente já tem um viés já meio que definido, e aí a gente lê a Bíblia com esse viés, e algumas vezes nós podemos cometer alguns preconceitos, alguns enganos, né? Jesus estava em Jerusalém aqui, a gente estava falando na semana passada sobre as bodas de Caná. Certo. Na Galileia. Então Jesus estava em outro território, na Galileia. Aí o capítulo 2 de João vai dizer que após Jesus sair da Galileia, ele vai para Jerusalém. E lá em Jerusalém acontece um alvoroço muito grande, porque é onde acontece aquela situação lá dos cambistas no templo, né? Jesus chega no templo e aí percebe que as pessoas estão lá contaminando o ambiente que é sagrado. Ele diz, olha, aqui é casa de oração e vocês tornaram isso em covil de ladrões. Então ele pega um chicote e começa a bater em todo mundo e tal, expulsar os cambistas. Isso faz com que o nome dele repercuta sobre toda a cidade. Então Jesus Cristo ele causou um grande impacto aqui. A fama de Jesus já estava começando a chegar em lugares distantes. E aí, quando aconteceu esse episódio em Jerusalém, dos cambistas no templo,
toda a cidade, possivelmente, começou a falar sobre esse Jesus, né? O Jesus que curava, o Jesus que estava vindo com palavras poderosas, com sinais maravilhosos, e agora aquele que deu uma exortação pesada nos cambiches no templo e falou palavras fortes. E aí que entra Nicodemos. Sim. Por quê? Porque Nicodemos, ele era um doutor da lei, era um fariseu. Então, ao que se entende, com as poucas informações que a Bíblia nos dá sobre a pessoa de Nicodemos, Nicodemos não é tão esmiuçado na Bíblia Sagrada. Ele é pouco falado, e o pouco que ele é falado é só algumas informações rasas que nós temos para pintar esse homem que foi importante para a história. Mas o que sabemos até então é que ele era doutor da lei e possivelmente era chefe daquela instituição de doutores da lei de Jerusalém. Então, se ele estava à frente, se ele chefiava esse grupo de doutores da lei, era responsabilidade dele investigar Jesus. Sim. Então, eu começo a pensar que a conversa que Nicodemos teve com Jesus era uma conversa investigativa. Ele queria investigar Jesus. Por quê? Porque pense comigo, ele era o responsável pela preservação da lei em Jerusalém. Ele era responsável pelo ensino da lei e a propagação dessa lei e a preservação dela. E ele começou a ouvir boatos de que alguém muito poderoso em palavras chegou em Jerusalém e começou a causar um tumulto. Certo. Um mestre chamado por todos assim. Então ele, como representante da lei, defensor da lei e chefiando aquele grupo de doutores da lei, ele tem a sua responsabilidade de investigar quem é esse homem. E aí que entra ele para a história. Então ele é muito importante para a história, porque ele vai ter um diálogo que é o diálogo que nós mais utilizamos hoje. Ele faz parte de um dos diálogos mais importantes da Bíblia Sagrada. É através desse diálogo que nós temos a máxima que é usada em todos os evangelismos que fazemos. De forma intencional, de forma não intencional, de forma que você quer falar mesmo e às vezes você nem percebe, mas você utiliza o versículo de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Jesus falou isso em diálogo com Nicodemos. Então, por aí a gente percebe que esse assunto, essa conversa, não só foi importante para o ministério de Jesus, como também para todo o evangelho e a propagação dele no decorrer dos anos de lá para cá. Muito bom a sua visão acerca desse texto, até porque você deixou bem enfático, né, que a posição de Nicodemos era de mestre, era de se eu não me engano, era 70 pessoas que fazia parte da mesa dos principais da sinagoga. Uma espécie de sinédrio, né? Do sinédrio, naquele tempo. E Nicodemos era um dos principais, né? Isso aqui é muito interessante. E da maneira que Jesus vai no templo, né? Se apresenta ao templo, não é de uma maneira que talvez as pessoas esperassem. As pessoas esperavam um Jesus que fosse cultuar, chega lá e ele deixa o chicote em todo mundo. Ele acaba com tudo que estava acontecendo lá dentro. Eu nunca tinha parado para pensar na forma investigativa do que você falou. Porque antes da conversa teve aquilo que Jesus fez lá no... Agora então, imagina aí, vamos lá, nós estamos na Pão da Vida aqui, né? Certo. E aí você é um dos pastores aqui da Pão da Vida. Assim como o pastor Chico Chagas, o pastor Gabriel, o pastor Jacques Gunaving, você é um dos pastores aqui. E aí chega alguém aqui, tido como mestre na Pão da Vida, e fala coisas fortes demais. Dá um carão em todo mundo, reclama com algumas coisas que eram preciso reclamar, e aí você faz parte da comitiva de pastores. Então, você vai. Quem é esse cara, pô? Quem é esse mestre? Então, vamos lá. Então,
Essa foi a real intenção da ida de Nicodemos para Jesus. Foi uma conversa investigativa. Eu quero saber quem é você. Ele já tinha coisas, até porque uma das informações mais importantes que eu tenho aqui no capítulo 3 de João, Wesley, é a primeira vez que Nicodemos fala. Olha só, a Bíblia vai falar assim, no versículo 2 do capítulo 3. Este veio à noite, vê Jesus e diz: Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus. Nós quem? Então Nicodemos está querendo dizer que tinha mais de uma pessoa que acreditava. Ele estava representando um grupo. Ele não estava ali como uma pessoa só. Ele representava um grupo. Bom. Olha aqui, nós sabemos que tu és mestre. Mas então Nicodemos, ele coloca ali as cartas na mesa. Isso. Ele está dizendo, nós sabemos. Tipo assim, muita gente pode pensar que ele era para dizer assim, ó, eu bem sei. Mas ele diz, nós sabemos. Nós sabemos. Então ele está entregando a mesa. Até diretora da época. Até porque, vamos recapitular uma coisa que você falou. Você falou que Jesus estava começando. Então, até o momento, ninguém viu Jesus, entre aspas, fazendo algo que não podia ser feito no sábado. Sim, ninguém viu Jesus ainda com palavras como eu e o Pai somos um e o mesmo. Sim. Não tinha tido essas discussões. Então, até o momento, Jesus era só alguém que veio e começou a fazer milagres. E falar o reino de Deus. Então, até o momento, Jesus era só um mestre. Ele não se colocou, não tinha percebido ele ainda como Senhor. Só tinha percebido como mestre. Por isso que ele fala, nós sabemos que tu és mestre, vindo de Deus. O que ele não sabia é que aquele ali não era só um mestre, mas era o próprio Deus. Mas ele vai com a investigação porque ele pensa que Jesus era só mais um mestre. Ele queria entender quem era Jesus, o que ele falava, o que ele pensava, para saber se podia integrá-lo ou calá-lo. Essa era a ideia. Quem é esse homem? A gente vai trazer para perto ou vai expulsar ele? Ou vai cortar as asas dele? Uau, muito forte. Nós bem sabemos, isso está batendo na minha mente, porque eu vejo Nicodemos entregando as cartas na mesa, revelando para Jesus o que Jesus... Não é que Jesus precisava saber, porque ele já sabia. Não é isso. Mas deixa eu ver qual é a palavra aqui. Eu acho que está dizendo a Jesus aquilo que Jesus precisava de ouvir da boca de um principal da sinagoga. Tipo assim, nós bem sabemos que tu és mestre vindo de Deus. Ou seja, nós vamos querer te parar de todo jeito. Mas a gente sabe que o que você tem vem de Deus. Me vem a ideia que nenhum perseguidor lhe persegue por simplesmente nada. Boa. Ele persegue porque ele sabe que o que você tem vem de Deus. Ou você tem alguma coisa de Deus aí. Você tem alguma coisa de Deus. Os nossos maiores inimigos é quem conhece a gente melhor. Quem conhece a gente melhor. É quem mais busca saber quem somos, né? Conhece a gente melhor. Sabe onde a gente vai pregar, sabe qual é a nossa próxima agenda, sabe o nosso número de telefone. O seu maior inimigo é o seu maior fã também. Que mais acompanha você. Fica tranquilo. Porque ele diz, ó, Rabi, ele coloca Jesus basicamente na mesma posição dele. Se ele é um principal dos fariseus, ele chamando Jesus de Rabi, sendo alguém de um alto escalão dos fariseus, ele está colocando Jesus no mesmo nível intelectual bíblico dele, né? Rabi, ó, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. Ou seja, não sei o que você tem, dom de mestre, de maravilhas, de cura, só sei que o que você tem vem de Deus, vem da parte de Deus. Por que vem da parte de Deus? Por que ele disse isso? Porque a ninguém pode fazer estes sinais. O que o Senhor fez, se Deus não estiver com ele. Agora, Mizadai, eu lhe faço uma pergunta. E eu acredito que estes sinais aqui que Nicodemos está falando
foi os sinais do açoite que Jesus fez lá no templo. Por causa daquela profecia, né? Que Sim. Pelo zelo o zelo da tua casa me consumiu, aquela coisa toda. Eu acho. Porque aqui no contexto não tem Jesus fazendo nenhum milagre. Né? Não tem Jesus fazendo nenhum milagre. Então eu acho que este sinal aqui, Jesus chegando e quebrando tudo dentro do templo, é esse sinal que Nicodemos está falando aqui. Porque nenhum teve a coragem de fazer no templo o que Jesus teve. Nem mesmo os principais da sinagoga, nem mesmo os mestres, nem mesmo os fariseus, ninguém. Aí, se você discordar, eu também não. A informação que João dá, João é um evangelista que ele se preocupa em passar Jesus como filho de Deus. Sim. Essa é a principal preocupação de João no evangelho, Jesus como filho de Deus. Então João vai descrever poucos milagres, né? São poucos milagres que João descreve, e esses milagres são só descritos por João no Evangelho só para enfatizar o propósito maior do Evangelho, que é ter Jesus como Filho de Deus e também o próprio Deus, o Verbo encarnado. Então, quando Nicodemos fala desses sinais, eu creio que também é o sinal do templo, pelo zelo que consumiu Jesus, e possivelmente alguma coisa que Nicodemos ficou sabendo que João não descreveu no seu livro, né? Já tinha alguns dias que Jesus estava aqui com seus discípulos pregando o evangelho. Então, eu tenho a certeza absoluta que Jesus não passava um dia sem fazer nada. Todo dia com Jesus era loucura. Todo dia com Jesus era alguma coisa acontecia, algum milagre acontecia. Então, se já tinha passado alguns dias aqui, possivelmente já tinha acontecido muitas coisas. E o próprio Marcos, quando escreve o livro, o evangelho, ele vai dizer, se a gente fosse escrever todos os milagres que Jesus Cristo fez, nenhum livro caberia. Então, são escritos na Bíblia só coisas que nos fazem crer que ele de fato é Deus. Mas que muitas coisas que aconteceram no ministério de Cristo, nós não sabemos porque não foi escrito. Mas muitos milagres aconteceram, muitas curas aconteceram por intermédio de Jesus. Nicodemos possivelmente já teria sabido, ou estava sabendo de alguns deles. Só que Wesley, uma coisa que chama muito a minha atenção é a resposta de Jesus. Porque a resposta de Jesus, ela é meio que nada a ver. Olha, vamos lá. Eu costumo dizer aqui... Não, termine esse raciocínio. Posso ir? Vamos lá, olha só. Este veio de noite, estou no versículo 2 do capítulo 3. Este veio de noite, ele disse, Rabi, nós sabemos que és mestre vindo de Deus, porque nenhum homem pode fazer estes milagres que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Respondeu Jesus dizendo, na verdade vos digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que tem a ver? Porque o que Nicodemos diz aqui é uma afirmação, não uma pergunta. E Jesus responde, Jesus dá uma resposta sem nenhuma pergunta ter sido feita. Não é, você lê a Bíblia, você que está acompanhando a gente aqui. Você lê a Bíblia, você não sente uma travazinha, uma falta de coesão, né? Tem uma das regras de um texto redondo, né? Um texto que flui, é a coesão. E a coesão nada mais é do que algo que acrescenta a outro que é anterior, para deixar o fluxo, né? Aí vem Nicodemo e fala assim, eu bem sei, nós sabemos que tu és mestre. Qual era a resposta mais coesa? Rapaz, obrigado, é isso mesmo. Eu sou mestre mesmo, hein? O que você quer saber de mim? Mas não, Jesus fala assim, olha, na verdade te digo, Nicodemos. Que, olha só. Não tem nada a ver, cara. Se o homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Aí, tipo, cria um pane na cabeça. Oxente, o que tem a ver com o que eu tô falando? Sabe o que tá rolando aqui? Olha só que coisa incrível, Wesley. Vai. O que tá rolando aqui é o seguinte. Nicodemos veio tentar ganhar Jesus com o que ele sabe sobre Jesus. Olha, eu sei quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é um mestre vindo de Deus. Eu sei que Deus está com o Senhor. Eu sei quem é o Senhor. Aí Jesus vem e fala assim, Nicodemos, é o seguinte. Na verdade, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Ou seja, Nicodemos, é o seguinte.
eu não estou aqui preocupado com o que você sabe sobre mim. Eu estou querendo saber se você nasceu de novo. Porque nenhum conhecimento que você tem de mim será suficiente se não tiver novo nascimento em você. O que Jesus está falando aqui, Wesley, é algo muito sério. Que no relacionamento com Cristo, o que basta não é o que eu sei sobre Ele, mas é a experiência que eu tenho com a vida com Ele. Uau. É o nascer de novo. Uau. Porque saber sobre Jesus não salva ninguém. Porque se você for comparar o teu conhecimento de Cristo com o conhecimento do diabo, ele sabe muito mais de Jesus do que você. Mas o fato do diabo saber sobre Jesus não faz com que ele seja salvo. A salvação não vem pelo conhecimento que eu tenho de Deus. A salvação vem pelo relacionamento que eu tenho com Ele, baseado no novo nascimento. Uau. Então Jesus está falando assim: Nicodemo, você vem para mim apenas com aquilo que você conhece, mas o que eu estou interessado aqui é algo muito mais profundo. Vai além do seu conhecimento sobre mim. Tem a ver com nascer de novo. Jesus está falando aqui algo muito sério para nós. O relacionamento que Ele espera da gente não é um relacionamento de conhecimento. Você sabe quem é Jesus? Parabéns, o diabo também. Mas a questão é, você nasceu de novo? Experimento. Exatamente. O conhecimento que você tem sobre ele te fez mudar de vida? Não? Então pronto, o que você sabe pouco importa. É verdade. Jesus está falando aqui algo muito sério. Olha, não venha me falar sobre quem eu sou. Eu quero saber quem você é depois que sabe quem eu sou. Porque eu já sei quem eu sou, né? Jesus, eu já sei isso aí. Agora eu vou... é como se Jesus dissesse assim, ó. O que você está dizendo sobre mim, Nicodemos, eu já sei. Porque eu sei quem eu sou. Mas aí eu vou lhe revelar quem você é, que nem você sabe. Você é interessante, olha só. eu sei que você sabe quem eu sou. Agora o que eu quero é que você seja aquele que você pode ser. Que você nem sabe que pode ser. Nascer de novo. E Jesus respondeu algo que nunca foi lhe feito uma pergunta. É verdade. Aí se você for colocar como pregador, né? Jesus é especialista de responder até mesmo as perguntas que nunca foram feitas. Jesus Cristo, ele joga a bola. Ele joga a bola pra... É como se ele estivesse falando assim... Nicodemos vem falar assim, olha, Nicodemos era mestre. E entenda uma coisa, e quem tá falando com Cristo aqui não é qualquer um. Não é um cara indouto, iletrado, não, era um mestre que tinha passado uma vida inteira debruçada nos livros. Doutor da lei, passava a vida inteira. Se você quer saber como é um doutor da lei, é só estudar a vida de Paulo. Que Paulo também era fariseu, doutor da lei. Paulo estuda desde o seu nascimento. Charles Swindoll vai dizer que quando Saulo tinha 8 anos de idade, ele já dominava os livros proféticos, os livros poéticos e a lei. Com 8 anos de idade. Com 8 anos de idade, não satisfeito com isso, os pais de Saulo levam ele para estudar aos pés do ancião Gamaliel, que era neto do ancião Hileu, que era aluno de Aristóteles, Platão e Sócrates. Então Saulo cresce estudando. A vida inteira de Saulo foi estudando. Então não venha com essa que Nicodemos é alguém letrado, não, é alguém que dedicou a vida inteira aos estudos. Quem está falando com Cristo aqui é alguém que entende. Só que quando ele chega para Jesus, Wesley, com toda a sua bagagem de conhecimento, eu sei que tu és mestre, filho de Deus. Jesus queria te falar assim, olha, a conversa é muito rasa, Nicodemos. A conversa aqui está muito rasa. Então eu vou responder o que você nem perguntou para que você possa começar a perguntar com a direita agora. Eu vou responder o que você não perguntou para que você comece a perguntar o que realmente importa. Necessário vos é nascer de novo. Aí ele pergunta. Fantástico. Aí ele pergunta. E qual é a pergunta dele? A pergunta dele é irônica. Sabe aquelas perguntas que você faz pra tentar... Eu tenho essa leitura, tá? Não sei se eu posso estar viajando na maionese aqui. Mal tem a leitura que Nicodemos tá sendo meio sarcástico com Jesus. Ele fala assim, olha, respondeu... Nicodemos disse a ele, como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Pode ele entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Isso é uma pergunta assim que é alguém que tá querendo... Tirar onda. Eu tenho essa ideia que tá tirando onda. Oxi, eu vou entrar no ventre da minha mãe de novo e nascer, Jesus? Como é que é isso? Será, amizade, que não é por conta do momento ali que ele chega respeitoso? Senhor, a gente sabe que tu és mestre vindo de Deus e tal. E Jesus olha assim pra ele e diz assim, rapaz, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino dos céus. Aí ele, peraí, como assim nascer de novo? Não sei o quê. Será que não foi pelo baque da resposta da pergunta nunca ter sido feita? Deve ter sido. E olha só, o seguinte, Nicodemo, aqui tá uma inteligência humana e uma inteligência divina conversando.
A inteligência humana que tá Nicodemos, ele tá no método socrático aqui, tá? O método socrático, ou a maiêutica, é o diálogo por meio, é a descoberta por meio de perguntas. Ele aprendeu, Nicodemos aprendeu isso estudando Platão e Sócrates, que certamente ele estudou. Ele era doutor da lei, certamente estudou. Então ele sabe que uma das maneiras que Sócrates usava para desconstruir o entendimento dos seus interlocutores era fazendo perguntas. Ele fazia pergunta no intuito de desconstruir. Quando a pessoa vinha para Sócrates, dizendo coisas que eram, entre aspas, verdadeiras e mirabolantes, Sócrates, ele desconstruía o que a pessoa acreditava fazendo perguntas. E a pergunta de Sócrates era para fazer quem está dizendo começar a pensar, rapaz, realmente, eu acho que isso aqui está errado. Então, Nicodemos, ele usou esse método socrático para Jesus. Porque olha só o que está dizendo, nascer de novo? Então eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Olha só, é a pergunta que faz quem falou falar assim, rapaz, eu acho que eu falei besteira. Só que o que Nicodemos não sabia era que com quem ele estava conversando não era só sábio, era professor da sabedoria. Em Provérbios 8, a Bíblia fala que a sabedoria abriu a boca e falou assim, eu aprendi aos pés dele todos os dias, eu era sua aluna. Então ali, conversando com Nicodemos, não está uma pessoa sábia, está uma pessoa que é professor da sabedoria. Então quando Nicodemos vai com uma pergunta para tentar desconstruir, aí Jesus dá uma afirmação que é muito mais bombástica, que faz com que ele diga, peraí, pelo amor de Deus, não, vamos com calma. Então a pergunta de Nicodemos, eu tenho certeza que a intenção foi essa, foi fazer uma pergunta para desconstruir o entendimento, para fazer Jesus pensar, rapaz, não, realmente, fantástico, esse pensamento seu é fantástico. Realmente eu acho que eu falei besteira. Aí quando ele fala isso, eu posso vir, chegou Pedro aqui, né? Nosso rabi, né? Rabino, aqui da família dos doutores da lei aqui. O ruim de ser enrolado é que eu tô tentando desenrolar como é que eu me sento nessa cadeira. Me ajuda aqui, ó. Pessoal, enquanto o Pedro se ajeita aqui, deixa eu pedir para você compartilhar, tá? Compartilhar com mais 5 ou 10 amigos aí, tá bom? Tá começando agora, o bate-papo tá maravilhoso. O negócio aqui tá fluindo de uma maneira muito poderosa. Chegou entre nós aqui nosso querido amigo, irmão Pedro Cordeiro, pregador, escritor, conferencista, mas psicanalista também não? Não, aí é com homem. Ainda não, né? Teólogo, professor, seja bem-vindo, meu amigo Pedro Cordeiro, dê suas considerações aí iniciais. Galera, primeiro, perdão aí pela demora aí, mas foi um quesito de obediência à esposa, irmãos. Aí, para completar o meu Uber, Deus abençoe aí o Uber que me trouxe, ele estava em um mistério na casa de um cantor, aí demorou um pouquinho, mas deu para chegar aí, já vi que Misa já está botando para voar as bandas, o Wesley também, e eu só vou pegar aqui onde é que eles estão no versículo para tentar acompanhar eles aqui. A gente tá seguindo aqui no versículo 3, aonde diz que Jesus respondeu, só que Jesus respondeu algo que nunca foi perguntado por Nicodemos, né? Nunca foi questionado. Na verdade, Nicodemos chega fazendo uma afirmação. E Jesus responde algo que nunca foi perguntado, e a pergunta de Nicodemos vem depois, né? Que é onde Misa estava falando aqui. Isso. Sobre a questão de Platão, de não sei quem, não sei nem quem foi. Deixa eu retomar aqui o raciocínio. Porque eu tinha dito para Wesley que Nicodemos era muito inteligente, né? Eu fiz um breve resumo, muito raso, né? Se poderia falar muito mais sobre quem era o doutor da lei, né? É alguém que dedicou a vida dele aos estudos. Então, ali estava conversando com Jesus, alguém que conhecia, né? E conhecia não só das ciências, mas também de Jesus. Certamente Nicodemos foi com o dever de casa feito sobre quem era Jesus. Até porque ele fala, né? Nós bem sabemos que tu és o mestre vindo de Deus. Aí quando ele vai conversar com Jesus, Jesus fala assim, não, o papo tá muito raso, Nicodemos. Vamos apimentar mais o diálogo? Aí Jesus joga uma bomba nos peitos de Nicodemos. Olha, na verdade te digo que se um homem não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus.
Tipo, é como se Jesus estivesse dizendo assim, Nicodemo, eu sei que você me conhece, mas só me conhecer não basta. Você tem que nascer de novo. A ideia não é quem eu sou. A ideia é quem você pode ser depois que você me conhece. O conhecimento que você tem sobre mim fez o que com você? Nada, então você não nasceu de novo. Aí quando Jesus fala isso, aí Nicodemo faz uma pergunta, meio que um método socrático. Eu tinha explicado aqui para Wesley. Explicado não, né? Só relembrando que ele já sabe dessas coisas, né? Dá uma de besta, mas já conhece tudinho. Que o método socrático, Sócrates, ele fazia perguntas para desconstruir o argumento da pessoa. Então, olha, Nicodemo está usando esse método. Como assim nascer de novo? Será que um homem velho pode voltar no ventre da sua mãe? Está querendo fazer com que Jesus entenda a besteira que falou. Sim. Rapaz, você está falando besteira, Jesus. Então, vou fazer uma pergunta aqui para você ter uma uma iluminação sobre o que você está falando. Porventura alguém pode voltar ao ventre da sua mãe. Aí Jesus Cristo, que não é só sábio, mas é professor da sabedoria, joga outra bomba. Jesus não só não vai ser desconstruído, como ele vai fazer o assunto ser ainda mais complicado para Nicodemos. Ele está tentando fazer Nicodemos entender que ele não sabe tudo isso que ele pensa que sabe. Eu gostei da parte que você falou sobre a questão da ciência humana e da ciência de Deus aí conversando. Ou, na verdade, a sabedoria humana e a sabedoria de Deus. Aqui é uma sabedoria humana. Vamos botar conhecimento. Conhecimento humano e conhecimento divino. Conhecimento humano, Nicodemos. Cara, a vida inteira estudando. Dava uma surra em qualquer um de nós aqui. Sim. Mas estava conversando com conhecimento divino. Aquele que ultrapassa a humanidade. Aí, olha só pra mim continuar no fluxo aqui. E Jesus respondeu: Na verdade, te digo, se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Acabou. E Nicodemo disse: oxente. Aí olha só, pra mim encerrar aqui o que eu tô falando, vocês começarem. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires que te haja ter dito, necessário vos era nascer de novo. Ou seja, Nicodemos, não fica assustado por eu te falar isso. Porque o que é nascido da carne é carne. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu imagino Nicodemos, rapaz, eu dei um ano todo, a minha vida inteira, eu não tô sabendo o que esse caba tá falando. Eu vou ter que voltar pro primário. Olha só, eu vou ter que voltar pra infância. Já dentro da infância. Aí Nicodemos fala assim, ó, Nicodemos, como pode essas coisas? Mano, não tem mais pergunta no intuito de desconstruir. A pergunta é assim, é o que você tá falando? Tô mais entendendo nada. Aí Jesus, olha só, Jesus colocou Nicodemos no eixo, e agora olha só o que Jesus vai falar. Jesus é muito incrível. Ele fala assim, olha, como pode essas coisas? Aí Jesus respondeu: tu é mestre em Israel e não entende essas coisas? Jesus, pai, você vem pra mim pra tentar me desconstruir. Agora você entendeu que não é por aí, meu patrão. Não é assim. Aqui não é conhecimento humano, aqui é conhecimento divino. Aleluia. Então baixa pouca a bola, que Aleluia. Aqui eu sou Deus. Tem uma coisa no versículo 13 que eu gosto demais, né? Que a questão linguística pra mim ela é muito necessária. A gente aprendeu sempre na escola dominical que o termo rabi, né, aparece como só sendo mestre. Uhum. Só que tem algumas pegadinhas na língua grega. Por exemplo, o grego no começo, antes da adaptação, ele não tinha vogal. Então, antes de ser adaptado para a linguística mais popular, que é o tal do grego koiné, ele não continha vogal no seu alfabeto. Então, quando ele é adaptado, o termo rabi realmente fica traduzido como mestre. Só que no original, nos primórdios, o que ele está usando, a palavra rabi aqui, é rig-rabi. O termo sem vogal nenhuma. E aqui sim ele demonstra respeito e autoridade, porque o termo no original, sem a vogal, que é o originário da palavra rabi, significa meu grande senhor. Literalmente. Meu grande senhor. É alguém que se submete. Só que no princípio da conversa, a Misadai fez uma... Então era como se Nicodemos estivesse abaixo de Jesus. Ele reconhece que Jesus está acima dele. Tá. Bom. Só que a Misadai fez uma colocação importantíssima. Isso aqui que ele está fazendo é irônico. Por que ele está fazendo irônico? O horário. Tá, entendi. À noite. À noite. Uhum. Ele consulta Jesus de noite porque era constrangedor ele consultar Jesus durante o dia. Por que ele consulta de noite? Para que os outros rabinos, anciãos, líderes judeus, não o vissem falando com Jesus e chamando ele de o grande. Então ele chama Jesus de o grande porque ninguém está vendo. Já que ninguém está vendo, eu vou reverenciá-lo. Como ninguém está vendo, eu vou reconhecê-lo.
ele está se escondendo das pessoas para reconhecer aquele que já o conhecia antes mesmo desse encontro. Fantástico. O que é mais top no versículo 3 que eu acho, é quando ele diz assim, Rabi, sabemos que o Senhor é mestre. Quem sabe? Misa, como é que ele diz assim? Sabemos está no plural. E antes que alguém pergunte, essa aqui não é, ele não está se referindo aos outros discípulos que estavam com Jesus. Ele está se referindo sobre a classe dos mestres. Exatamente. Ele está dizendo assim, ó, nós mestres, rabinos de Jerusalém, sabemos que o Senhor é mestre. Sabemos que o Senhor é grande. Só que esse é um assunto que a gente traça com as portas fechadas. Porque se nós deixarmos sair aquilo que nós reconhecemos do lado de dentro, todos que estão aqui fora vão se converter ao Senhor. Então, para não perdermos o povo, nós reconhecemos entre paredes aquilo que o Senhor é em público. Jesus, ele não se esconde de quem é por causa das pessoas que se escondem do reconhecimento que ele tem que carregar. Então, Nicodemos, ele toma uma atitude corajosa, mas ao mesmo tempo muito covarde. Por que covarde? Porque ele toca em um ponto de reconhecimento que ele não reconhece em público, porque se ele fosse alguém que realmente estava disposto a reconhecer diante de todo mundo quem era Jesus, como ele reconheceu sozinho, ele teria feito isso durante o dia, no culto da manhã lá do templo. Ele teria feito isso diante dos homens, mas ele procura de noite, e isso é preocupante. Por quê? Porque a gente aprende... Não era natural, ele se encontra à noite no templo, não, né? Não era. E isso é preocupante, porque até hoje nós temos rabinos assim. E é claro que eu não estou falando mais nem sobre os judeus, eu estou falando sobre líderes. Pessoas que reconhecem a noite para ter que continuar se escondendo durante o dia. É difícil, e Wesley e Amizadai, nós precisamos também entender a mente de Nicodemos. Porque, Misa, olhando para o lado judaico, eu compreendo o que ele está fazendo. Há uma preocupação aqui do Conselho Judaico do crescimento de Jesus e seu ministério. Só que aqui é uma tentativa de impedimento de continuação de crescimento de Jesus. Porque ele reconhece de noite para que o crescimento não seja visível durante o dia. A gente estava falando aqui agorinha e falou justamente sobre esse nós sabemos, e a Amizadai tocou num assunto muito importante. Ele disse que essa conversa é como se fosse uma conversa investigativa. Investigativa. De Jesus com Nicodemos. É como se Nicodemos fosse querer saber um pouco mais, só que ele se surpreende. Ele vê que não era aquilo que nós sabemos, ou seja, a gente lhe persegue e tal, a gente já sabe seu endereço, a gente sabe que o que você tem é de Deus, que ninguém consegue fazer o que você faz se Deus não estiver com você. Aí Jesus responde. Era um fã incubado, né? Era um fã incubado. Exatamente. O que mais me impressiona são os elogios. Sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus. A pergunta que é necessária é: quem é estudante de cultura judaica sabe que dentro do pensamento judaico, todo rabino era tido como alguém que foi enviado por Deus. Sim. Então, ele não está colocando mais Jesus acima, ele está colocando em paridade. Ele está dizendo, olha, assim como nós somos vindos da parte de Deus, o Senhor também é. O Senhor, eu reconheço que é maior do que eu, mas em questão de título, o Senhor está no mesmo tamanho. E agora ele vai dizer algo que é extraordinário, porque ele diz assim, ó, ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz. Ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz. Duas coisas aqui são necessárias. Primeiro, mesmo com as portas fechadas, eles sabem quem Jesus é. E isso para nós que somos pregadores, para você que está me ouvindo e Deus lhe usa, isso é importante saber. Porque tem pessoas que reconhecem quem é você com a porta fechada. Porque se reconhecer com a porta aberta, dificulta para os outros mestres do Conselho Judaico. Então ele está dizendo assim, ó, nós sabemos quem o Senhor é e sabemos que Deus lhe usa. É verdade. Eu só não posso dizer isso a todo mundo. Vamos trazer aqui pro nosso mundo de pregador, né? Tem gente que sabe que Deus te usa, mas não indica. Mas não posso. E não é nem uma questão, Misa, não é nem uma questão de indicar. É uma questão de não poder. É tipo de manter o controle. Exatamente. Amizadai, se eu lhe indicar muito, se eu reconhecer, se eu passar seu nome, eu perco o controle que exerço sobre você. Olha só, me veio aqui à mente agora, esse que o Pedro falou, Wesley, que também corrobora com o assunto, é sobre André. O discípulo André, que ele faz uma coisa boa e outra ruim. Quando Jesus olha para aquela multidão de pessoas que estão no monte, vindo ele,
vendo ele, ouvindo ele, aí Jesus olha para Filipe e pergunta para Filipe: Filipe, como é que a gente vai alimentar esse povo? Filipe nem ajuda e ainda atrapalha ainda mais. Ele fala assim: olha, nem responde, e ainda complica cada vez mais. Fala assim: nem R$200 de pão seria suficiente para essa multidão de gente. Jesus não perguntou quantos pães seria suficiente, Jesus perguntou como é que ia alimentar. Mas tem gente que é assim, né? Nem responde, complica ainda mais. Aí chega André, e André chega, e ele chega com uma coisa boa. Tem um menino aí, Jesus, que tem 5 pães e 2 peixinhos. Então, André faz o que muita gente faz, reconhecer que alguém tem o que ele não tem. Então tem gente que reconhece: rapaz, esse menino prega mais do que eu. Esse menino aí canta melhor do que eu. E tá tudo Essa bem. pessoa faz. Então eu reconheço. Só que a frase seguinte de André é o que muita gente faz. Porque é o reconhecimento de porta fechada. Porta que é assim, fechada. olha, 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso pra tanto? Ou seja, Despreza até tem. pouco. Até tem, mas não dá certo pra esse exato, problema. Exato. Até canta, mas pra esse congresso dá certo não. Até prega, mas pra essa vigília aqui não vai acontecer não. Até Deus usa, mas pra esse ambiente aqui é complicado demais. Então não é suficiente. Então é reconhecimento de porta fechada. Sim. Que não consegue dizer às claras o que você sabe que a pessoa representa no reino. Mas o que me deixa muito feliz, ele diz assim, ó, nós sabemos. Ele está dizendo assim, ó, a gente sabe. A gente sabe quem é você, a gente sabe que Deus lhe usa. Porque uma coisa é certa, Misadai e Wesley, não dá para esconder por muito tempo aquilo que Deus quer revelar, irmão. Não dá. Você não Não dá. consegue esconder por muito tempo o que Deus quer revelar. Aí vem Jesus e quebra todo mundo na frase seguinte, esse texto você leu do versículo 4. Versículo 3. Em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Olha o que Jesus está fazendo, porque Nicodemos sabia, entendia de reino. Ele está vivendo o império. Então, Jesus não diz assim, ó, cara, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o império de Deus. Jesus diz assim, ó, você não vai poder ver o reino de Deus. Ele está colocando um grau de comparatividade aqui muito top, Jesus. Sim. Porque ele está dizendo assim, ó, você conhece império. Essa questão de reino eu gosto de falar de reino. Entendeu? Ele diz, você conhece o império. No império, César domina tudo. No reino é diferente. Jesus ele coloca em comparação o império romano e o reino de Deus. Por isso quando ele diz, se você não nascer de novo, você não vai poder ver o reino. Cara, e olha só, o nível de experiência que Jesus Cristo está propondo para Nicodemos. Porque assim, eu conheço Paris. Eu conheço a Torre Eiffel. Mas uma coisa é eu conhecer, outra coisa é eu estar lá dentro vendo. É. Jesus fala assim, olha, Nicodemos, o que você conhece não é suficiente. Eu quero que você veja do lado de dentro que o é o reino. reino? Então, para entrar aqui dentro, você pode conhecer só de fora, mas para entrar aqui dentro tem que nascer de novo. Então, é o nível de experiência, né? Você quer o que comigo? Você quer só me conhecer ou quer ver pelo lado de dentro o reino que eu tenho proposto? E você vai pregar, olha. Você vai pegar aí só esse... Vou pregar também, meu patrão. Você vai pegar... Falar igual os amigos meus lá do Rio. Ele vê alguém pregando, Pedro pegou uma mensagem. Eu disse, ó, esse evangelho vai ser pregado. O cara vai pregar a mensagem dele. É amizade. Se você isolar aí, mano, só esse termo ver, que no grego é eido, cara, só esse termo aí já deixa a gente encabulado com o que Jesus está dizendo a Nicodemos. Jesus está dizendo assim, ó, você conhece o império pelo que você leu, e pelo que você leu, você conhece o império. Não dá para ver o reino, não serve para ver o reino, porque o termo eido aqui é perceber com todos os sentidos. Uau. Jesus está dizendo assim, ó, eu quero que você pegue no reino, eu quero que você veja o reino, eu quero que você fale sobre o reino, Respire. eu quero que você ouça, respire sobre o reino, sinta o que é o reino. Jesus ele está dizendo assim, o império você consegue entender lendo. Uau. Se você lê, você entende o império. Sabe como funciona? Você vai entrar na legislação imperial, você vai dizer, ninguém pode tocar no nome de César de forma conflitante. No reino, não. No reino você pode dizer que a noiva está em pecado, que a noiva tem que se arrepender. Mas também você tem que saber em quem você está tocando. Você tem que saber sobre quem você está falando. Nicodemos ele tem ouvido sobre Jesus, até de certa forma lido sobre Jesus, mas aí ele não tinha feito o que o salmista vai falar, né? Provai e veja que o Senhor é bom. Então, para ver Deus, para ver o reino, não tem só que ler a respeito e ouvir a respeito, tem que provar. Interessante que essa conversa de Jesus com Nicodemos, para mim, na minha opinião, foi a conversa de alto nível Sim. que Jesus já teve na Bíblia com alguém. Sim. Até porque Jesus não estava conversando ali com qualquer pessoa. Nicodemos vai entender de uma forma tão profunda,
que daqui ele não sai mais como um fariseu. Quer dizer, ele até sai como um fariseu, mas ele sai como um discípulo de Jesus. Porque você vai ver lá na frente, em João capítulo 7, versículo 50, Jesus defendendo Jesus no Sinédrio, ou Nicodemos defendendo Jesus no Sinédrio, e lá na frente, no capítulo 19, ele trazendo a mirra para passar no corpo de Jesus. Então observe que, como a gente já está falando de reino, ele está entendendo aqui, depois dessa conversa, o que é reino. Eu tenho que parar de seguir essa galera e tenho que seguir esse cara aqui, é esse aqui que eu... Sabe o que é interessante que eu acho também nesse texto? É que Nicodemos chega falando, né? E aí Jesus joga uma bomba, que eu falei aqui, ele faz uma pergunta para tentar desconstruir o pensamento, Jesus joga outra bomba, ele faz, o que você está falando? Aí quando Jesus fala assim, pai, tu é mestre, e não sabe, aí Jesus ataca ainda mais. Jesus aqui foi um pouco cruel. Sim. Fala assim, rapaz, se eu falo de coisas terrenas... Você não está entendendo? Se eu falar de coisas celestiais então aqui, eu vou mexer no seu currículo. Aí, se você for ler aqui do versículo de número... do versículo número 7. Na verdade, Nicodemos fala no versículo 9, do versículo 10. Até o 21, você não vai mais ver Nicodemos abrindo a boca. Nada. Ele silencia. Você sabe quando é que o mestre voltou para o primário. É como se ele sentar na cadeira e falar assim, agora vai. Diga aí. Eu falei... Desculpa pra minha insignificância, agora pode falar. Eu falei sobre esse versículo, o 3, para um amigo meu, e eu disse a ele, Jesus quebrou totalmente Nicodemos com dois verbos do hebraico, nascer e novo. Nascer, Jesus desmontou ele. Porque, hebraico não, desculpa, no grego. Porque quando Jesus usa o nascer aqui, pois literalmente ser gerado. Eu vou notar. É literalmente ser gerado. Entende? Ele usa genal, né? O grego que é gerado. Só que quando ele vai quebrar, mas é quando ele usa o novo. Porque no novo ele vai usar o termo grego anoten. Significa do alto. Você pega um cabo gerado do alto. Gerado do alto. Olha o que Jesus está dizendo. Nicodemos, é o seguinte: você é bom mesmo? Sou. Você é mestre? Sou. Beleza. Você sabe como é que você vive no império? Sei. Quando você é gerado pela sua mãe. Sim ou não? Sim. Mas eu posso lhe dizer um segredo? Qual é o segredo de Jesus? O segredo é esse. Qualquer pessoa que não nascer do alto, não for gerado do alto, não pode ver o reino. Misadai, vamos ser sinceros. Vamos colocar no lugar de Nicodemos, eu, você e Wesley. Cara, esse senhor, desde os 12 anos, ele estuda dentro de uma comunidade judaica sobre o Pentateuco. Ele estuda a Torá, mano. Ele está aprendendo a Torá sobre os 603 preceitos lá dentro. Ele está entendendo que os 603 preceitos, quantidade de dias do ano, mas quantidade de ossos ao nascer, sobre todas as leis. Chega um cara para conversar com ele, como você diz, aquele fã incubado, o ídolo dele, o cara que ele ouve pregar sinais e tal. Esse cara chega para ele e diz o seguinte: amigo, tudo que você aprendeu na faculdade, comigo não vai valer de nada. Ele olha para ele e diz assim: peraí, mas o Messias eu ouvi falar pelos profetas, no Taná, eu ouvi falar tudo sobre você. Então, peraí, como eu não vou aprender? Porque tudo que você aprendeu foi gerado de uma mãe. Uau. O que Jesus está dizendo assim, ó, tudo que você aprendeu foi gerado por um homem. E eu não quero que você mais aprenda sobre um homem. Eu quero que a partir de hoje você seja gerado pelo alto. Porque quando eu sou gerado pelo alto, milagre não dá para explicar, milagre se vive. Então, quando eu sou gerado pelo alto, é outro nível. Então, o que Jesus está dizendo é: está na hora de você morrer, o Nicodemos da faculdade, sim, e nascer o Nicodemos que será gerado pelo alto. Porque mais na frente a gente vai ver um tal de Paulo. Por que extraordinário ou não, Paulo? Tá fervendo. O cara que era... Posso estar errado, mas Paulo no Novo Testamento, para mim, de intelecto, talvez ele só perca para o mestre dele. Para mim. Talvez ele só perca para o mestre dele. Então, absurdamente, Paulo conhecia mais do que Nicodemos. O próprio Paulo, quando morre em Damasco e nasce na casa, lá naquela rua direita, sim, me mostre Paulo falando sobre o que ele aprendeu na faculdade. Pelo contrário, a Misadai Wesley, uma das frases que eu mais gosto de Paulo, ele dizendo assim, ó: tudo que eu aprendi no judaísmo para mim é esterco. Foi. Tudo que eu aprendi no judaísmo para mim é esterco, porque Paulo entendeu. Eu morri em Damasco,
Mas eu fui gerado do alto lá na rua, na casa show. da rua chamada direita. Aleluia. Então é isso que Jesus está dizendo. E quando Nicodemos se confunde, que Jesus diz assim, você é mestre em Israel. E aqui você usou um termo que eu acho massa. Jesus literalmente foi grosso. E é uma das poucas vezes que você vai ver Jesus fazendo isso. Jesus, ele é grosso. Agora, quer que eu diga pra vocês por que ele foi duro? Pode falar. Por que ele não foi duro com a mulher que foi pega em ato de adultério? Por que ele foi duro com o Nicodemos? Porque aqui não é um papo de criança. Exato. Quanto mais você sabe, mais você é cobrado. É verdade. Quanto mais você cresce, mais a exigência cresce junto com você. Então, tem muita gente querendo ser mestre, né? Mestre é aquele que mais apanha. Então Jesus não está falando aqui com um indulto. Não, ele está usando palavras duras aqui porque é alguém que conhece muito. Muito. Então, se você quer crescer, prepare-se que a quantidade de vezes que você cresce, a quantidade de vezes que você também vai apanhar e vai ser exigido. Posso parafrasear com cultura pop aqui, né? O tio do Homem-Aranha. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Agora, deixa eu complementar uma coisa que Pedro falou aqui, que é muito interessante aqui. Ele falou assim, Nicodemos veio e falando assim, mestre. O tratamento de Nicodemos com Jesus é mestre. Isso. Aí Jesus Cristo começou a fazer Nicodemos entender que não era mestre. Não, você não entendeu. Ninguém faz o que você faz se Deus não estiver com ele. Não, você não entendeu. Exato. Você é mestre vindo de Deus, não, você não entendeu. Eu não sou mestre, eu sou Deus. Olha o parâmetro, né, mano? Então a conversa é o seguinte: você veio, querem conhecer o mestre, eu vou fazer você conhecer Deus. E isso que você tá dizendo, amizade, chegou, eu tô arrepiado. É incrível, Eu porque... tô faz tempo aqui arrepiado, mano. Mano, porque você tocou na ferida. O cara que tá dialogando com Jesus é o cara que conhece os homens, os patriarcas. Ele ouviu falar de Abraão, ele ouviu falar de Moisés, ele ouviu falar de Isaac, ele ouviu falar sobre Jacó que lutou com o anjo. Ele só nunca tinha tido contato com Deus desses caras. Jesus pega ele e diz assim, meu filho, você não tá entendendo. Tudo que você aprendeu lá, aqui nesse diálogo aqui entre nós dois, não vale. Porque aqui você não está tratando com Abraão. Eu não sou um mensageiro. Eu sou a mensagem. Top. E a gente tem que entender que isso é o que mexe com Nicodemos. E eu não tinha tentado para o que você disse. Realmente, a partir do versículo 9, Nicodemos não diz mais uma palavra. Não. Ele entendeu. Não vou ficar calado. Eu não vou aqui dialogar porque eu não estou conversando. Eu acho que isso mostra que realmente ele era um mestre, sábio, né? Espera, opa. Eu não posso falar diante do cara disso. Agora não vou mais. Exatamente. Não vou me atrever. Como? Como é que vai? E Rapaz, eu gostei desse negócio do Geraldo do alto. Eu não sei se você... Mano, eu tô olhando, porque assim, nós três estamos conversando aqui e cada um da gente tem um ministério da palavra, mas cada um segue uma linha. Sim. A Misadai é aquela linha mais filosófica, com pentecostal, né? E avivamento. A Pedro é aquela inteligência com avivamento, com cunho profético, e eu é mais evangelista. Eu estou vendo aqui uma questão para evangelismo. Alguém que é gerado do alto, a partir daquele momento, que eu acredito que ele é aqui que começou a ser gerado do alto. Lógico. Ele sai de fariseu para ser discípulo. Sim. Ele não sai do meio da cúpula dos fariseus, mas ele entende que ele foi gerado do alto porque só defende Jesus naquela cena onde Jesus estava sendo acusado, quem é gerado do alto. Nem Pedro defendeu. A Bíblia diz, rapaz, eu me arrepiei, porque eu li aqui, Nicodemos se levanta e diz assim, a gente não pode julgar este homem sem antes ter algum tipo de acusação. Cara, nesse Isso é gerado momento, do alto, cara. Wesley Misa, Meu nesse Deus momento, Jesus faz literalmente o papel que ele fez no Jordão em João 2. Literalmente. É lógico, gente, que não é a mesma ação, porque lá ele usa o termo kever na questão do batismo. Mas ele literalmente está sendo um coveiro e um parteiro aqui. Jesus está dizendo, meu filho, eu vou enterrar o velho Nicodemos. E vou trazer para o mundo um novo Nicodemos. Literalmente. O que Jesus está dizendo é assim, filhão, não vai dar certo. Do jeito que você está, não dá. Então só tem um jeito aqui. Eu vou ter que gerar em você um útero que só o céu pode dar.
Então, a partir de agora, Uau. deixa que o céu fala com você. E esse diálogo me lembra muito o diálogo de Deus e Jó, cara. Demais, assim. Tem uma hora que Jó até vai. Vai naquele debate, só que Deus pega ele pelo pé. Sim, você quer debater? Eu falei sobre isso na aula de livro poético. Você quer debater, cara? Eu quero. Beleza? perguntas. Então vamos lá. Aonde tu... Meu irmão, a primeira pergunta, você vê que Jó já não tem resposta. Acabou o diálogo. Aonde tu estavas? Pronto. Quando eu criei, acabou o diálogo. O É pobre igual- de Jó não sabe mais nem o que dizer. É igual aqui, Jesus nem perguntou para Nicodemos, Não. perguntar o quê, né? Ele que vem. Agora, sabe o interessante aqui? Porque Nicodemos ele começa como doutor da lei, termina como aluno. Ele começa como aquele que se levanta para falar, termina como aquele que senta para ouvir. Ouve. Uau. Ele entra como um homem, ele sai como um menino, né? Um homem na expressão mais pejorativa da palavra, né? Um homem que pensa que sabe de tudo. Ele sai. Jesus é profissional em quebrar o egoísmo humano. Ele é habilidoso em fazer a gente entender que não sabemos. É como Paulo. Jesus vai falar para Paulo assim: Paulo, tu é um touro tão desgovernado que nem um arguilhão furando você consegue te amansar. Aí esse mesmo Paulo que Jesus falou isso, no versículo seguinte de Atos 9 vai falar assim: o que o Senhor quer que eu faça? Jesus é profissional em quebrar o ego humano. Aquele conversa com um homem que é doutor, vira aluno. E conversa com um homem que todo dia se levanta para falar e agora tem que sentar para ouvir, porque aquele não é apenas um mestre comum, aquele é o mestre dos mestres, o próprio Deus. Fantástico. Mano, e isso é tão revelador, o Miz, o Wesley e a galera que tá com a gente, porque é um Deus que não dispensa ninguém. Já prestou atenção, mano? É verdade. Ele não dispensa ninguém, cara. Ele faz questão de conviver com todo mundo. Ele não tem esse negócio assim de esse aqui eu não, ele quer todo mundo. Por que eu tô dizendo isso? Porque olha os caras com quem Jesus viveu, meu irmão. Dentro da casa dele tinha um cara que não cria nele, o irmão dele, Tiago. Ele pega Tiago, faz Tiago pastor de Jerusalém. Você sabe quem servia em Jerusalém, meu irmão? Pedro. Cara, Pedro na época de Atos, Pedro era o líder da igreja, meu irmão. Aí, Pedro, você não vai pastorear Jerusalém. Quem vai pastorear Jerusalém é meu irmão. O cara que não creu nele. Ele salva o cara, converte o cara e faz o cara pastor da A maior liderança igreja. de Jesus era fantástica. Fantástica. Muito visionária. Fantástica. Aí ele pega Nicodemos, que num diálogo ironiza, tem constrangimento de apresentar o seu, não vou dizer fanatismo, mas a sua admiração por Jesus. Ele não tem coragem de apresentar para todo mundo ver que gosta de Jesus. Jesus poderia, só no primeiro versículo, ter dito: Nicodemos, beleza, eu não tenho que provar nada para você. Eu sei quem eu sou. Olha, uma coisa interessante também pra gente fechar aqui é que, diferentemente do encontro de Jesus com Pedro, o encontro de Jesus com André, o encontro de Jesus com Mateus, Jesus não termina esse encontro dizendo assim: segue-me. É. Não. Então, algumas vezes Jesus não falava isso, né? Segue-me. Por quê? Porque pra Jesus mais seria interessante Nicodemos ficar lá mesmo. Fica lá. Eu acredito que estrategicamente. Estrategicamente. Exato. Jesus tinha discípulos em todos os âmbitos, no meio dos pescadores, no meio dos fariseus, no meio dos políticos. Todos os lugares. Ele era um líder visionário. Ele disse assim: ó, Exatamente. você vai ser meu discípulo, agora eu preciso de você lá dentro. José de Arimateia era senador, discípulo oculto de Jesus. O ex-endemoniado, né? O ex-endemoniado. Deixa eu ir contigo? Não, vai e Não, pregue. fica aí. Fica aí mesmo. Fica aí. Então, Estrategicamente. Deus 4. Deus trouxe João, a Daniel. mulher. Deus trouxe Daniel para ser profeta no palácio, no mesmo tempo Ezequiel para ser profeta entre os escravos. Então, E tá- Jeremias- do mesmo Exatamente. E ambiente, Jeremias mesma no meio geografia. da destruição de Então, Jerusalém. em todo ambiente, Um no Deus tem uma voz caos, profética. Um no palácio, onde estavam os escravos. Estratégia dele. Temos só 5 minutos, infelizmente, porque É. tá muito massa. Dê as considerações finais de vocês aí, Vai, Misa. pra gente... Prazer de mais uma vez estar aqui com vocês. Prazer mais uma Prazer vez nosso. compartilhar um pouco. Falar sobre Bíblia é sempre muito empolgante, eletrizante e é sempre uma honra, tá? Então, prezando de mim, só dar o grito. Vai ser um prazer estar aqui com vocês, compartilhando um pouco e aprendendo muito mais com vocês aqui nessa conversa tão edificante. Galerinha, brigadão. Desculpa o atraso, vocês já estão meio que acostumados comigo. É sempre um prazer estar com vocês. Eu geralmente convivo mais com a Misadai do que propriamente com Wesley. Mas sempre que precisar, estamos às ordens. É muito bom falar sobre Bíblia.
E um prazerzão, mano, estar com vocês. Tamo junto. Deus abençoe a todos vocês. Obrigado pela sua companhia. Obrigado pela sua paciência também de ouvir um pouco aqui da gente, né? Muita gente acompanhou aí. Obrigado pela participação, por compartilhar. E lembre-se que esse podcast, Start Podcast, é um oferecimento da Nova Store, uma loja que nós temos aqui na igreja de artigos evangélicos, que tem bíblias, livros, inclusive o livro de Pedro Cordeiro tá lá, e o de Amizadai já vai entrar no cartel também. Tem que chegar. Né? Cristãos, fala aí um minuto do seu livro rápido. Não, fala sobre os outros também. Cristãos porém humanos, uma conversa sobre doenças emocionais dentro das igrejas. Aqui nesse livro eu vou falar sobre cristãos que sofrem com depressão, ansiedade, transtornos diferentes, né? Automutilação, pensamento suicida e vários outros transtornos que afetam a nossa igreja. Você tem que entender que você é crente, mas não deixou de ser gente. E por ser gente, você está fadado a adoecer, tanto no corpo como também na alma. Mas o Cristo que cura o corpo também é o Cristo que cura a alma. E a Bíblia tem muita instrução para nos ensinar sobre doenças emocionais. E esse livro vai falar sobre essas coisas, tá bom? Quem quiser adquirir, meu Instagram é @amizadailira. Fala comigo lá que eu passo as informações. E quem quiser um curso de como apresentar livro, é só chamar. Deus abençoe vocês. Aqui nos backstage tá ele, a Gaciel, Arthur. Tem mais alguém por aí? Adriano tá lá também aqui, fazendo tudo acontecer. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima quarta-feira, se Deus quiser. Tamo junto.